O ex-presidente Michel Temer revelou, em entrevista divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, que votou no presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Ele também elogiou o trabalho do atual governo, principalmente na área econômica. No entanto, atribuiu o sucesso aos feitos do seu próprio governo. Ele afirmou que melhorou a economia brasileira após o período do governo petista. Abro aspas. O governo vai indo bem porque está dando sequência ao que eu fiz. Peguei uma estrada esburacada. O PIB estava negativo 4%. Um ano e 7 meses depois, estava positivo 1,1%, além da queda da inflação e da recuperação das estatais. Entreguei uma estrada asfaltada. Temer então afirmou que Bolsonaro decidiu continuar o que foi iniciado por ele e, por isso, teve sucesso. Abro aspas novamente. O governo Bolsonaro, diferente do que é comum em outros governos, que invalidam o anterior, deu sequência. Bolsonaro está dando sequência ao que eu fiz. E aí, Alan, você concorda com essas avaliações do Temer? Eu concordo, eu só acho que o governo Bolsonaro foi uma versão melhorada do governo Temer na área econômica, então uma versão turbinada, mas a gente consegue analisar o governo Temer e o governo Bolsonaro sobre a ótica econômica num eixo só, né? Num movimento só. Então, na verdade, a redução da taxa de juros já começa ali no governo Temer, a estabilização da inflação e principalmente o corte de gastos, a reforma fiscal já começa no governo Temer. Tanto é verdade que muitos do pessoal da área técnica se manteve aí no governo Bolsonaro, Mansueto, Fábio Canciu, que foram realocados em outras áreas. Muito bem. Tiveram 2 episódios que prejudicou muito o governo Temer, portanto também prejudicou o Brasil. Um foi o episódio do Rodrigo Janot, custou muito caro ao país, o adiamento da reforma da Previdência, caiu no colo do governo Bolsonaro e talvez tenha sido até bom porque foi uma reforma, acredito eu, mais agressiva do que teria sido, agressiva aqui no bom sentido, do que no governo Temer. E o segundo ponto foi a greve dos caminhoneiros, que também prejudicou bastante o crescimento econômico. Se não tivessem tido aí esses 2 episódios, as previsões de crescimento econômico, tanto em 2017 quanto ali para 2018 indicavam algo em torno de 2,5%. E aí a gente fecha o ano em torno, nesses 2 anos, em torno aí de 1%. Então, enfim, foi um governo importante para essa transição e o governo Bolsonaro tem acelerado essas mudanças, está na direção certa. Eu lembro que esse é o tema da nossa pergunta hoje. Pelo nosso WhatsApp você participa e diz pra gente se concorda ou não com essa análise do Michel Temer. Será que o governo Bolsonaro vai bem porque dá sequência ao governo Temer? O caminho é o 931170620. Grave seu vídeo e mande pra gente. E você, Thaís? Vamos ouvir a Thaís. O que você achou? Eu achei que o Temer foi até modesto, na verdade, porque, de fato, na área econômica, ele fez o país simplesmente sair da recessão para o crescimento, né? Daí fez a inflação, que estava quase 10%, cair para um pouco menos de 3%. Ele reestruturou o setor elétrico, na verdade, ele ressuscitou o setor elétrico, que tinha sido assassinado pelo governo da Dilma. Ele, mesmo o acordo União Europeia, Mercosul, Mercosul, União Europeia, o trabalho grosso lá foi dele, coisa que o próprio Jair Bolsonaro reconheceu. E essa é tida como a maior conquista do governo Bolsonaro na área de relações exteriores, não é? Isso foi um trabalho fundamentalmente do governo Temer. Então, faltou a reforma da Previdência, claro, mas aí entrou o Joesley no caminho, né? E daí isso é uma outra história. E lembrando, aí também, justiça seja feita, não é a única história, né? O Michel Temer, ele tem outros 8 processos, 8 ou 9 processos na primeira instância. Ele responde ainda a 8 ou 9 processos na primeira instância. Então, esperemos que nesse ponto ele não seja aí seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Constantino. Eu acredito que o ex-presidente Michel Temer esteja parcialmente certo. Eu vi também a entrevista dele na íntegra para ler da Nagli, e ele falando, e a própria postura nele é muito formal, parece um estadista. Mas a gente precisa lembrar, para começo de conversa, para essa conversa não parecer conversa de bêbado, a gente precisa lembrar quem é Michel Temer, de onde ele veio. Ele veio da vice-presidência do próprio governo Dilma. Ou seja, ele era sócio, ele era cúmplice da quadrilha que destruiu o país em primeiro lugar.
Então, depois, ele se afastou, ele disse já que não tinha um relacionamento muito bom com a Dilma, que foi se afastando. Quando veio o impeachment, ele assume e aí tenta se dissociar totalmente da personagem, né? Mas não podemos esquecer que o MDB era parceiro do PT e que ele era o vice-presidente da Dilma, né? Esse é o primeiro ponto. Mas houve sim uma guinada racional. O documento, o símbolo disso é aquele documento do Ponte para o Futuro, escrito pelo MDB, pela Fundação Ulisses Guimarães, né? Até a pena lá do Delfim Neto, que é um senso de sobrevivência, na minha opinião. Ou seja, até os fisiológicos do Centrão perceberam que a galinha dos ovos de ouro corria risco de vida. Então, para que ela fosse mantida viva, sobrevivesse, ia ter que fazer várias reformas. E começou, sim, uma era de reformas saudáveis no governo Temer. Ele foi um bom presidente na parte econômica, né? Nós tivemos um choque de gestão mais profissionalizante nas estatais, nós tivemos uma austeridade fiscal maior, o teto de gastos foi aprovado na sua gestão, a reforma trabalhista, com o papel importante do Rogério Marinho, hoje secretário importante do governo Bolsonaro, ocorreu no governo Michel Temer, acabou o nefasto imposto sindical. Então tivemos várias mudanças importantes que colocaram a economia de volta no trilho, como ele mesmo usa de metáfora. Então ele pegou um governo, entre aspas, porque, repito, ele ajudou a entregar, de certa forma, como cúmplice, um governo com uma economia de 4% de queda no PIB e entregou acima de 1% de crescimento no PIB, né? E a casa muito mais em ordem. O presidente Bolsonaro realmente deu continuidade a muita coisa que ele pegou no governo. E isso é uma novidade e um mérito do próprio presidente Bolsonaro, porque há uma tradição no país de tentar sempre fazer tábula rasa e recomeçar do zero aquilo que está em andamento. E isso tem tido um custo muito elevado para o país. O presidente Bolsonaro soube aproveitar o que tinha de bom e dar continuidade. Mas, como disse o próprio Alain, ele pegou isso e melhorou. A equipe econômica é uma equipe muito técnica, muito boa, que deu um choque de liberalismo muito maior e realmente entregou mais até aqui no primeiro ano de gestão. É verdade que o Temer também poderia ter entregue mais, não fosse o caso Joesley Batista / Rodrigo Janot, que explodiu ali no seu colo e atravancou o processo de reforma previdenciária que estava em curso. E provavelmente ia ser aprovado. Mas ia ser aprovado com uma economia de 500 bilhões de reais em 10 anos. O governo Bolsonaro entregou uma economia agora em 10 anos que é o dobro desse valor. 1 trilhão de reais. Né? Então, veja a diferença. Fora isso, tivemos a MP da Liberdade Econômica, tivemos mais abertura comercial, burocracia, várias normas sendo revogadas, né? Então, tem uma visão econômica, uma agenda econômica que intensificou o choque de liberalismo e, dessa vez, por muito mais convicção do que pragmatismo, porque o ministro Paulo Guedes é um liberal de longa data, que tem convicção nesse caminho, né? Então, eu acho que o ex-presidente Temer está parcialmente correto, esquece que ele era cúmplice do problema, sócio do problema, mas ele realmente entregou um bom resultado na área econômica, mas ele é, na melhor das hipóteses, um avô dessa mudança. Quem é o pai mesmo, a gente tem que aceitar isso, e eu sei que é muito doloroso para muitos analistas, entre aspas, porque são torcedores do contra, é o governo Bolsonaro. E aí não adianta dissociar também o ministro Paulo Guedes do presidente. Quem é o chefe? Quem colocou o ministro Paulo Guedes lá e quem delegou e deu autonomia ao superministro para que colocasse em prática as suas reformas? Foi o presidente, foi o técnico da equipe, né? Então, méritos o presidente Bolsonaro os tem e eles deveriam ser reconhecidos em nome da justiça. Fala, Alan. Não, perfeito o comentário do Rodrigo, e eu só acrescento que, ao contrário do que ocorreu em 2002, 2003, onde no início do mandato do presidente Lula, ele manteve ali as políticas do FHC, mas no discurso desprezava, dizia que estava fazendo tudo diferente, quando o que dava certo no seu início de governo era justamente aquilo que ele manteve. O Bolsonaro tem uma outra postura, uma postura muito mais republicana, pelo menos não em nenhum momento atacou os avanços econômicos que ocorreram ali no governo Temer, mas de fato no seu governo esses avanços foram ainda maiores. Só pra, Fala, Thaís, por favor. Não, só uma curiosidade para diferenciar ainda o governo Temer do governo Bolsonaro.
o governo Temer teve lá uma atitude proativa e os méritos dele são fruto dessa atitude proativa. No caso do Bolsonaro, eu concordo plenamente com o Rodrigo, mas o mérito dele foi não ter atrapalhado Paulo Guedes, né? Então foi o mérito de atitude, de uma passividade, de ele não ter atrapalhado e ter apoiado, por enquanto, Paulo Guedes.